Olá, tudo bem? A eleição para a Prefeitura de São Paulo é a mais importante do país. Para onde São Paulo for, o Brasil vai. É mesmo. O presidente Lula vai se lançar de corpo e alma na campanha para apoiar o candidato do PT, Fernando Haddad. José Serra, 2 vezes candidato a presidente, governador e prefeito de São Paulo, lidera as pesquisas de intenção de votos no Ibope e no Datafolha. Ele é mesmo o favorito. Haddad tem chances. E Chalita, o candidato do PMDB. Nós vamos abrir uma série de entrevistas com candidatos a prefeito de São Paulo com Celso Russomano, do Partido Republicano Brasileiro, o PRB. Ele já foi deputado federal 4 vezes. Em 2006, Russomano recebeu 573 mil votos. Em 2010, Russomano concorreu ao governo do estado de São Paulo e ficou em terceiro lugar com 1.233.000 votos. Celso Russomano, um campeão de votos, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que te agradeço. O Serra é o favorito? Sim ou não? Não sei se o Serra é o favorito. Sei que a gente está numa disputa no início de uma pré-campanha eleitoral e os candidatos que aí se colocam têm que apresentar os seus planos de governo, dizer para o que vieram e se vão ficar, que é o mais importante, né? Toda vez que a gente conduz a eleição, transformando essa eleição numa eleição nacional, quem perde é a população que mora na capital de São Paulo. Claro. Essa população é que perde. Perde por quê? Perde porque, à medida que se leva para a esfera nacional, né, você está galgando outros cargos daqui a 2 anos, né? Ou de governador, ou de presidente da República, e aí a cidade de São Paulo perde o prefeito, perde a continuidade do trabalho e nós continuamos vivendo no caos que a gente está vendo aí. O senhor se refere ao fato de que o Serra, da outra vez, ele assinou um documento, disse na televisão que exerceria o mandato até o fim e saiu para se candidatar a governador. Pois na verdade, ele tem um histórico, né, de não terminar seus mandatos, né? Não terminou o mandato de prefeito, não terminou o mandato de governador, não tem terminado seus mandatos. E isso é ruim para São Paulo como um todo. Eu acho que tem que existir o compromisso de que se vai governar São Paulo, a cidade de São Paulo vai se governar do começo até o último dia de mandato. O senhor tem, no momento, a 2ª posição no Ibope. Não é ainda eleição, mas já é uma indicação interessante. O senhor tem cerca de 20% das intenções de voto nesse momento para prefeito de São Paulo. Eu pergunto, qual é a sua margem para se expor na televisão? Que acordo o senhor já fez? E hoje, lamentavelmente, uma boa parte da campanha saiu das ruas e veio para a televisão, não é? Quanto tempo de televisão o senhor vai ter? Isso preocupa? O senhor está no partido pequeno, que começou a nascer. Como o senhor enfrenta essa questão? Bom, Paulo, em primeiro lugar, como colega jornalista, eu vou te pedir para você me chamar de você, por favor. Estou me sentindo um velho Caro aqui colega, na cadeira. não, que é isso. Eu sou uma pessoa simples, muito humilde. Eu acho que a humildade está acima de tudo. Tá bom. Eu aprendi com minha mãe, que é uma pessoa muito religiosa, que os humildes conquistarão a terra. Então, eu prefiro ficar no lado dos humildes. Qual é a sua religião? Eu sou católico. Sou católico. Mas a questão da religião vai se misturar com a campanha? Eu acho que a gente não pode transformar essa eleição numa eleição religiosa. E eu vou te dizer por quê. O Brasil é um país pacífico, tranquilo, onde todos têm os seus direitos religiosos preservados, né? Nós nunca vimos o que a gente viu já em alguns países da Europa, protestantes numa verdadeira guerra contra católicos, né? Considerando, inclusive, Paulo, de que a questão é uma só, são todos cristãos, né? A Bíblia é uma só, né? E aí você tem na história o seguinte, a primeira igreja protestante. De onde vem a primeira igreja protestante? Vem da Igreja Católica, né? Era Lutero, um padre da Igreja Católica que se rebela contra a Igreja Católica e cria a Igreja Luterana, que era a primeira igreja protestante. Por que protestante? Porque protestava contra dogmas da Igreja Católica. Quais são eles? Dentre os dogmas, ele não concordava que o padre não podia casar, ele se apaixonou. Ele queria ter uma esposa e a igreja não permitia que ele tivesse esposa e continuasse padre. Então, ele cria a primeira igreja. E assim, nós temos outros braços até chegar nos evangélicos.
São todos da mesma origem, são cristãos, a mesma Bíblia. Como é que se pode aqui ficar discutindo quem é e quem não é, quem deixa de ser? Isso não existe. Né? Assim O que existe, na verdade, é o amor ao próximo, que tem que ser pregado de todas as formas possíveis e imagináveis. Agora, eu costumo dizer, Paulo, assim, encerrando essa história de religião, porque eu acho que a campanha não pode ser religiosa, a campanha tem que ser de ideias para melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas para encerrar essa história, quero dizer o seguinte, o ser humano, a gente tem que pensar no ser humano como um próximo. Claro. Né? E ter amor pelo próximo, fazer o bem pelo próximo, eu acho que todas as religiões perseguem isso. Agora, em cada lugar onde você tem uma porta aberta com alguém pregando o bem, seja na religião que for, claro, você tem uma quantidade imensa de pessoas que não estão usando droga, que não estão no crime, que não estão praticando qualquer tipo de coisa contra o ser humano, contra os direitos humanos. Então, é bom. É salutar, é saudável. E é isso, claro, que a gente tem que pregar, que existam muitas portinhas abertas e que existam muitas religiões e que preguem o bem. Isso é importante, que preguem o bem. Mas vamos lá. E o seu horário de TV? E o seu horário de TV? Não, você me fez uma pergunta antes. Isso. Vamos lá. Como estão suas alianças para ampliar o horário? Eu sei que um jornalista de televisão competente como você faz de 30 segundos na televisão meia hora. Mas nós precisamos de tempo de televisão. Quanto até tempo porque vocês têm? Na eleição não é só o horário de televisão. Na eleição nós temos uma outra coisa que são os comerciais, né? Claro. As veiculações de 30 segundos. Isso. E elas passam durante a programação inteira. Então, quanto mais tempo de televisão você tem, mais veiculações você tem. Ora, se você tem pouca televisão, como a gente tem no PRB, é evidente que a gente vai ficar menos exposto, né, e vai ter menos condição de mostrar as nossas ideias. Então, a gente está tentando e fazendo coligação com outros partidos políticos para aumentar o nosso tempo de televisão. Agora, o que eu tenho? Né? Eu tenho o espaço para vice na minha eleição, para vice-prefeito de São Paulo. E é através desse espaço que nós vamos trazer um partido com maior tempo de televisão para agregar os partidos que já estão com a gente, que já declararam apoio à nossa candidatura. Quem são esses partidos que já declararam apoio? Já declarou o PT do B, já declarou apoio, o PTN já declarou apoio e agora nós estamos conversando com mais 2 outros partidos. Perfeito. E, na verdade, conversamos com todos, né? Eu acho que não se faz eleição sozinho e não se governa sozinho. Claro, né? Claro. Agora, Celso, e a possibilidade de o presidente Lula e, de certa forma, a própria presidenta Dilma Rousseff desembarcar em São Paulo para apoiar o Fernando Haddad? Isso não assusta você? Então, eu tenho um relacionamento muito bom, tanto com o presidente Lula como com a presidenta Dilma. E se eu for prefeito de São Paulo... Aliás, diga-se que o PRB, no plano federal, é o partido que é mais fiel à presidenta Dilma Rousseff. Nós somos vice de todo o mandato do presidente Lula, ou seja, com José Alencar. Com José de Alencar, vice-presidente da República, uma pessoa... O Marcelo Crivella agora é ministro da Pesca. Marcelo é ministro da Pesca. Então, o nosso relacionamento é perfeito. São Paulo vai ter tudo, né, o que São Paulo precisa, porque eu sou um cara eu não sou de gabinete, eu sou um cara de rua, eu sou um cara operacional. Eu gosto de ir para a rua, eu gosto de fiscalizar, eu gosto de acontecer e gosto de buscar, né, recursos para a cidade de São Paulo. Então, eu vou bater a porta de todos os ministérios, não tenho pudor nenhum de pedir o que é direito de São Paulo. Por que direito de São Paulo? Porque São Paulo é que mais arrecada. Claro. Se São Paulo é que mais arrecada para a União, São Paulo tem direito à devolução desse dinheiro para a melhoria da cidade de São Paulo. Bom, fazia pergunta, caro Celso, sobre o desembarque do presidente Lula. Não tem problema nenhum. Com toda a voz, ele está a plena voz. Eu acho que ele pode desembarcar e continuo te dizendo o seguinte, independente de ele desembarcar ou não, o meu relacionamento com ele e com eles é muito bom, né? Apoiei, inclusive, a presidenta Dilma na eleição, isso foi público e notório, e não tenho problema nenhum com relação a ele estar em São Paulo. Né? Podem andar do meu lado também, não tem problema nenhum. Mas você não acha difícil derrotar um candidato apoiado pelo presidente Lula? Eu acho que São Paulo está vacinado de imposições políticas. São Paulo tem linha de conduta, tem pensamento. O povo de São Paulo
quer o melhor para São Paulo. Não quer uma eleição nacional, quer uma eleição para a cidade de São Paulo com compromissos com a cidade de São Paulo. Eu acho que é isso que vai vingar na eleição. Antes de entrarmos especificamente nos temas para resolver os problemas da cidade de São Paulo, tem um aspecto importante da sua carreira parlamentar que eu gostaria de chamar a atenção do nosso espectador. Ontem, no programa em que eu trabalho, Domingo Espetacular, nós voltamos a tratar desse assunto terrível, que é a violência nos campos de futebol na cidade de São Paulo, e não só nos estádios, na proximidade dos estádios, mas cada vez mais longe dos estádios. Na sua carreira tem um aspecto importante que é o Estatuto do Torcedor. Como prefeito de São Paulo, o que o senhor faria para evitar essa situação constrangedora e essas mortes seguidas por causa de jogos de futebol? Pois é, eu fui o relator do Estatuto do Torcedor, bem lembrado por você. E o que eu previ quando eu fiz o relatório? Quando eu recebi o relatório, né, quando eu recebi a lei em minhas mãos, que era de procedência do Poder Executivo, né, enviada pelo Poder Executivo para o Congresso Nacional, eu vi só direitos para os torcedores e não vi deveres. Não existe, né, lei que só pratique direitos. Existem deveres também. E aí eu passei a colocar os direitos do torcedor e os deveres do torcedor, né, para evitar exatamente isso. Porque quando a gente fala de dever do torcedor, a gente está falando de preservar os outros torcedores também. Claro. Né? Então, se um briga, se um atira, se um mata, ele está prejudicando um universo imenso de outros torcedores. Então, ele tem que ter deveres também. Uhum. E eu estabeleci lá, a primeira coisa, raio em volta do estádio. Qual que é o raio? 5 quilômetros. Prevendo exatamente isso, porque a briga pode não acontecer dentro do campo de futebol, né? Mas fora. Pode acontecer fora. Então, o torcedor é punido se ele brigar num raio de 5 quilômetros em volta do estádio depois de um jogo de futebol, ok? Então, quais são as punições? A punição, e a gente fez uma pesquisa, eu encomendei uma pesquisa no Congresso Nacional, e essa pesquisa deixava muito claro o seguinte: ora, qual o maior medo do torcedor? Qual a maior punição que você pode dar para um torcedor? Proibir ele de ouvir o jogo dele, o jogo do time dele, proibir ele de assistir ou proibir ele de ser espectador ao vivo, telespectador ou espectador. Então, é isso que você tem que fazer. E aí, o que a gente fez? Uma previsão de que o torcedor que brigasse dentro do estádio ou num campo, nesse raio de 5 quilômetros em volta do estádio, este ficaria proibido até 1 ano de assistir os jogos de futebol. Uhum. Aí eu pergunto para você, estão fazendo? Puniram? Está acontecendo? Porque se punir, resolve. Agora, se você faz o texto legal e ninguém pune absolutamente nada... Mas o que o prefeito pode fazer? Bom, o prefeito pode... A questão da segurança pública não está afeta ao prefeito. Está afeto ao Estado. Está afeto ao Estado. Mas o prefeito pode colaborar com a segurança pública. Então, o que eu faria, prefeito de São Paulo, na segurança pública? Primeiro, uma guarda metropolitana bem preparada, com concurso, porque a Guarda Metropolitana já houve uma época que ela trabalhou muito bem, principalmente nas periferias da cidade. Hoje em dia ela está jogada às traças, né? Então você tem que fazer concursos, você tem que treinar, você pode trazer os melhores profissionais de segurança pública do mundo para treinar essas guardas. Pode pagar melhor, porque tá muito claro que o soldo, ou seja, o pagamento do policial está diretamente ligado à corrupção e diretamente ligado à qualidade de segurança pública, né? Então, você sai do Brasil, você vê o policial muito bem pago. Mas por que o policial tem que ser bem pago? Porque ele tem que estar no mesmo nível de um magnata. Isso me falava o capitão Dali Fargo, num curso que eu fiz na Raio Patrol da Califórnia. Ele dizia o seguinte para mim: olha, quando o meu policial parar uma limusine na rua... Entendeu? O uniforme dele tem que estar perfeito. O sapato não pode estar esgaçado, não pode estar desbotado, ou seja, não engraxado. A roupa dele tem que estar perfeita, a viatura dele tem que estar perfeita, o coldre dele, tudo tem que estar perfeito, porque ele é a autoridade, ele é a representação do Estado na rua. E se ele tiver todo com o uniforme esgaçado, descorado, velho, a viatura caindo aos pedaços, ele não tem autoridade. Claro. Entendeu? E é isso que, infelizmente, a gente vê Claro. aqui
E isso é triste. Então, você melhora a qualidade do salário do policial, você melhora a qualidade do policial. Mas a sua ideia seria mandar a Guarda Civil Metropolitana para o Bom, estádio? aí vem. A Guarda Metropolitana pode ajudar nas imediações de Estado, porque internamente é competência da Polícia Militar, né? Nós podemos monitorar através de câmeras os lugares onde você tem maior incidência de violência e trabalhar em conjunto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Você pode iluminar as praças públicas onde você tem maior incidência de crime. O senhor tem um trabalho feito nessa área de iluminação pública, não tem? Tem. Mas, além disso, você pode fazer mais. Você pode se conveniar com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Você pode comprar... A Prefeitura de São Paulo tem 38 bilhões de reais de orçamento. Você pode comprar equipamentos para essas polícias. Você pode equipar as delegacias de polícia e equipar as viaturas de polícia. Você vê, colocar um tablet nas viaturas da Polícia Militar e eles estão denunciando para mim que não funciona. Compraram uma porcaria. Pode ser que agora eles consigam fazer funcionar, mas os primeiros dias de trabalho não funcionava. Ora, você tem que ter equipamento para que você... por exemplo, você tem um carro suspeito na sua frente. Você aciona a informação e você sabe de quem é o carro, a chapa, se o licenciamento está pago, se o licenciamento não está pago, se o carro é furtado, se o carro não é furtado. Você sabe tudo, entendeu? Ajuda no trabalho policial. Né? Se o motorista, proprietário daquele carro, está com a carteira cassada, se ele tem pontos na carteira, se ele não tem pontos, se a carteira está vencida, se ele não tem habilitação, você pode saber tudo. Claro. Esta informação ajuda a polícia a trabalhar, né? Coisa que você, infelizmente, não tem. Então, quando você prepara, equipa e paga bem, e o que você pode fazer para pagar bem a Polícia Militar e a Polícia Civil? Você pode, no convênio, dizer o seguinte: o policial trabalha 36 horas e folga, trabalha 12 horas e folga 36. Certo. Bom, trabalhou 12, dormiu 12, pode voltar para o trabalho, a prefeitura paga para o policial trabalhar fardado. Fardado. Então, como é que funciona? Olha, no ano passado... Ou seja, a prefeitura pagaria um reforço. Exatamente. Pagaria o dia, né? Então, se o policial ganha na porta do supermercado R$100 por mês, a prefeitura paga os R$100 por dia, a prefeitura paga os R$100 para que esse policial trabalhe fardado. No ano de 2010, quando eu fiz a campanha para governador, 214 policiais tinham morrido no exercício do bico, não é da profissão de policial. E mais ou menos 12 ou 14 tinham morrido trabalhando uniformizados. Ou seja, quando o policial está à paisana, ele tem maior risco de vida do que quando ele está uniformizado. Claro. Então, o que você precisa é prevenção. E prevenção a gente só faz com a polícia na rua. Com prevenção, você vai diminuir a quantidade de problemas que você tem com os jogos de futebol. Agora, veja, essa questão do torcedor não é só os deveres do torcedor, de não brigar, de não incitar briga e uma série de outras coisas. É também os direitos do torcedor. Você entra no estádio de futebol, é um lixo. Mas não tem um que não seja um lixo. Eu vou te dizer. Por quê, Paulo? Os banheiros é um lixo. Né? Não tem papel higiênico, não tem, como é que se diz, sabonete, não tem absolutamente nada. Quando os vasos não estão todos quebrados, tá? Você entra no estádio de futebol, você vai levar um copinho de água com a sua família, você é proibido de entrar com o copo de água. Agora, lá dentro custa 5 vezes o preço que custa lá fora. E não é só o copinho de futebol, né? O copinho de água. Todos os produtos vendidos lá dentro. O que a prefeitura pode fazer? Controlar a abusividade. De que forma? Através de um órgão de defesa do consumidor municipal. Você acredita que São Paulo, a maior cidade desse país, não tem PROCON? Que o PROCON é estadual? E é uma fundação ainda? Transformar em uma fundação para perder o poder de polícia, para poder não ajudar o povo. Transformar o PROCON numa fundação? Isso é um absurdo, né? Então, nós vamos criar um PROCON municipal, uma Secretaria de Direito do Consumidor. Essa secretaria vai atuar e autuar, entendeu? Dentro dos estádios de futebol, para evitar, Paulo, exatamente isso. Torcedor tem deveres, mas também tem direitos. Direitos, claro. E os direitos serão preservados. E a pessoa vai ser recebida com qualidade dentro do estádio de futebol para evitar de ser tratado como é. Você entra dentro do estádio de futebol, você, por exemplo, você comprou uma cadeira numerada. Você chega no estádio de futebol, teriam que ter, de acordo com a lei que eu fiz, né, os orientadores, para você chegar e sentar no seu lugar. Se você vai procurar um orientador, não tem. Se você procurar reclamar que o teu lugar está ocupado, o cara vira e fala, senta em qualquer lugar. Vire-se. Vire-se.
Isso é um absurdo. Que direitos são esses? É verdade. Não. Celso Russomano, nós vamos voltar a tratar de outros assuntos e outros problemas de São Paulo, mas antes do intervalo nós vamos conhecer uma história de sucesso no quadro Eu Cheguei Lá. O personagem dessa semana até escreveu um livro sobre a sua vida de empreendedor e analfabeto. Imaginem, essa autobiografia será lançada nesse mês e ele já me deu um de presente. Vamos conhecer mais essa história. Hoje vamos contar a história de Gerson Santana da Silva, que vende e conserta máquinas de costura profissionais e domésticas. Ele chegou lá. Mais conhecido como Baiano, ele veio de Salvador para São Paulo em 1990. Um ano depois, começou o negócio com pouco dinheiro, uma máquina de costura em consignação, algum conhecimento técnico e nenhuma noção sobre gestão de negócios. Mas Baiano nunca perdeu a vontade de aprender e crescer. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu cheguei com a mão na frente e outra atrás. Não tinha nada, não tinha, quiser saber, não tinha nem onde morar. Eu nem sabia ler e nem sabia escrever, eu pegava ônibus pela cor. Então fiquei nessa vida, aqui em São Paulo, 10 anos sofrendo. Em 2000, foi aonde eu comecei a nascer, foi quando comecei a procurar o Sebrae. Aí, lá eu aprendi a ler, aprendi a escrever. Hoje nós temos uma cartela de clientes de 8.500 clientes e cada vez mais nós pretendemos crescer. Só que eu não quero crescer sozinho, eu quero dividir todo o meu conhecimento junto com os empresários, junto com as oficinas, junto com todas as pessoas. A famosa Casa de Máquinas do Baiano se multiplicou. Hoje, Gerson tem 2 lojas em Guarulhos, na Grande São Paulo, e uma na cidade de Itaquaquecetuba. Ele atua também com máquinas especiais, que são mais caras, e compõem 20% do faturamento total da empresa. Numa das lojas, Gerson tem uma sala construída em conjunto com a Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos, da qual ele é diretor distrital. Com o apoio do Sebrae, ele recebe empresários para consultoria, cursos e palestras. Os negócios cresceram 30% nos últimos anos e agora o Baiano quer abrir uma outra loja. Depois que eu procurei o balcão do Sebrae, eu posso garantir para vocês, a minha vida deu uma boa mudada. O Entrevista Record Atualidade está de volta. Eu entrevisto hoje Celso Russomano, candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Celso, o candidato Haddad disse que a cidade de São Paulo vive um apagão de transporte. Essa provavelmente será uma das questões centrais dessa campanha e eu gostaria de saber o que você pensa para enfrentar essa questão, que é uma questão também federal, estadual e, é claro, municipal. Bom, a primeira colocação que eu faço é o seguinte. O transporte coletivo em São Paulo é de péssima qualidade, né? E a gente vê isso porque a maioria dos ônibus em São Paulo são montados em cima de chassi de caminhão. Você vai falar, o quê? Chassi de caminhão? Pois é, Paulo. Infelizmente, os ônibus são montados em chassi de caminhão, feito para carregar carga e para carregar gado, não para carregar gente. Uma pessoa que vai para casa e volta todo dia do seu trabalho, passando 1 hora, 2 horas num ônibus desse nível, vai ter um problema de rim ou de coluna com o passar dos anos. E muita gente está afastada no INSS com problema de coluna e não sabe o que é o transporte coletivo. Então, transporte precisa ser feito, primeiro, em ônibus monobloco, feito para carregar gente. Segundo, numa cidade ou num país como o Brasil, que é um país tropical, não dá para você aceitar que um ônibus não tenha um ar-condicionado. E aí você quer que as pessoas deixem os seus carros em casa para andar num transporte coletivo de péssima qualidade, em que, nos horários de pico, a quantidade de carros não é o suficiente, de ônibus ou de veículos, não é suficiente para atender aquela demanda da população. Num transporte coletivo, em que a média desse transporte é 11 km por hora. Ora, as pessoas perdem, às vezes, 4 horas por dia no transporte coletivo. Quem não vê isso? Só quem é burro, quem não enxerga, quem é tapado, né? Então, o que você precisa? Você precisa de ônibus de qualidade, você precisa corredores, mais corredores na cidade.
E aí você melhorando a qualidade do transporte, você vai fazer com que as pessoas comecem a deixar seus carros em casa, né? Você tem que ter terminais e bolsões de estacionamento para que a pessoa possa tomar um ônibus, ir para o centro da cidade, né? Você tem um problema seríssimo do preço de estacionamento em São Paulo. Brutal. Né? É absurdo. E uns anos atrás, eu fiz uma ação com o Ministério da Justiça em São Paulo e nós baixamos os preços do estacionamento. Está na hora de fazer de novo. Porque é aluguel versus quanto você está ganhando. Se a prática é abusiva, se fere o Código de Defesa do Consumidor, como estabelece o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, está na hora de botar um basta. Cadê a prefeitura? Cadê o PROCON municipal? Não tem. Não tem. Não tem. Então você precisa... Então, aí veja bem, não é só isso. Para você melhorar a questão do transporte coletivo, além dos ônibus, claro, você precisa aumentar as linhas de metrô, mas você precisa também outras coisas. O táxi em São Paulo é caríssimo. Muito caro. Mas como é que você resolve o problema? A prefeitura tem uma parcela do ICMS. Então, a prefeitura pode isentar na gasolina o taxista, baixar o preço através de lei, baixar o preço do combustível e baixar a tarifa. Então, as pessoas começam a andar de táxi. Um táxi pode levar 60 pessoas por dia de um lado para outro. O carro leva só o seu dono. Se o táxi é barato, como você sabe em Nova York acontece, né? Você tem essa experiência de vida. Sim. Então, todo mundo faz assim e tem táxi em tudo quanto é lugar. Então, as pessoas... Em Nova York, as pessoas não compram carro, né? Não. Usam transporte coletivo. Mas lá também tem Celso Metrô. Exatamente. Aqui o metrô anda devagarinho. Exatamente. Tem uma malha que serve todos os lados. Então, o que você precisa? Você precisa baixar a tarifa de táxi, as pessoas começam a andar mais de táxi e compartilhar o táxi. Você se lembra aqui na década de 60 e de 70, em que existiam as lotações. Aí você faz uma central, né, pela internet, é uma central da prefeitura, e vai dizer, olha, tal táxi, de manhã cedo, mora em tal lugar, ele sai da casa dele, entendeu? E pode ir para o centro da cidade, ou pode estar para outro lugar, cada um faz a sua linha, vai levar 3 ou 4 passageiros que vão compartilhar esse valor, vão chegar perto em casa, vão chegar rápido em casa, porque os táxis podem circular com o passageiro nos corredores de ônibus. Mas o que a prefeitura pode fazer para enfrentar esse problema dramático de uma política de transportes aqui em São Paulo que anda com os metrôs a, no máximo, 2 quilômetros por ano e, de vez em quando, tem, como agora teve, uma crise de corrupção no metrô, afastaram diretores e tal. Olha, essa é uma ação em conjunto com o governo do Estado. Agora, a gente vai fazer. Se o governo não andar na velocidade que a gente pretende fazer, eu vou tornar público isso, né? E isso não fica nada bem para a imagem do administrador público estadual. Então, acho que a gente tem que andar na mesma velocidade do crescimento de São Paulo. Agora, não adianta só pensar no metrô e na dificuldade de construir o metrô. Você precisa ter outras formas de transporte, né? Você pode ter... É incrível que o Brasil seja um país que não tenha ferrovias, né? Sim. Com a extensão que tem, né? Claro. Um país de rodovias. Então, você pode criar outros tipos de transporte alternativo que a prefeitura pode fazer. A prefeitura pode buscar dinheiro no BID, no Banco Mundial, no BID e no Banco Mundial. No BNDES. No BNDES com um pouco menos condição, mas pode buscar para melhorar a qualidade do transporte coletivo e fazer linhas de transporte rápido. Nós temos os monotrilhos que funcionam muito bem em outros países, né? São rápidos, são de construção fácil, baixo custo para a construção e velocidade na entrega. Isso tudo tem que ser feito para que a gente melhore o transporte coletivo. Agora, você tira carro da rua se você tiver transporte coletivo de qualidade. Senão você não tira e você continua com o caos que você tem no trânsito. Outra questão. 2 dos seus adversários são 2 peso pesados na área de educação. O Chalita, que foi secretário de Educação do governador Geraldo Alckmin, e o Fernando Haddad, que foi ministro da Educação. O que o candidato Celso Russomano pensa para enfrentar essas 2 feras na educação? Eu penso em educação. Eu penso em educação. Eu penso o seguinte, com tudo que eles fizeram aí, nós temos um déficit de... começa na vida, no início da vida das crianças, né? Então, nós não temos creche. Existe um déficit de creche de mais de 150 mil crianças esperando vaga nas creches em São Paulo. E aí eu faço uma pergunta para você. Existe alguma coisa na lei que estabeleça que a creche não pode crescer verticalmente? Tem. Não tem. Agora, os pontos existem. A prefeitura tem os melhores pontos em São Paulo
e centrais com creches. Só que as creches são todas térreo. Né? Quando muito, tem um andar em cima. Quando muito, mas a maioria é térreo. Bom, o que você faz? Você começa a crescer verticalmente. Né? Agora, a creche tem que ser uma coisa que ajuda a mãe. A creche não pode ser na periferia. A creche tem que ser perto do local onde a mãe trabalha. Por quê? Ela precisa estar perto da criança. Né? 15, 10 minutos ela tem que estar perto da criança. Então, você tem que aproveitar os locais onde existem já esses espaços e crescer verticalmente, né? Dando mais condição e acabando com o déficit das creches. E aí, você, com a creche funcionando, você já tem uma previsão de quantas salas de aula e de quantas cadeiras nas salas de aulas você precisa para atender essa população. Por quê? Se você quer a melhoria da qualidade de ensino, você precisa fazer duas coisas. Primeiro, ter sala de aula. Claro. Segundo, acabar com a progressão continuada. Aí o pessoal fala, o que é progressão continuada? Progressão continuada, para você, pai que está assistindo a gente agora, é o seguinte, é o seu filho passar de ano sem aprender. É seu filho passar de ano sem precisar fazer prova. É seu filho passar de ano só tendo frequência na aula. Eu tenho andado pelas feiras, Paulo, e eu vou te dizer, eu converso com as crianças... Como é que é a recepção na feira? Espera aí, eu te falo antes eu quero falar da situação. Com crianças de 8, 9 anos de idade que não sabem ler um texto, né? Não sabem ler um texto, não sabem ler uma frase com 5 ou 6 palavras. Claro. Não sabem ler. São Estão na terceira, quarto ano do ensino fundamental. Então, isso não pode acontecer. Você tem que ter avaliação. Mas o governo quer mostrar para o mundo que o Brasil não é mais um país de analfabetos. Então, é o seguinte, está todo mundo na escola, não pode de jeito nenhum repetir, porque se repetir tira a vaga de quem está chegando, porque não investe mais na educação, não faz previsão de quantas salas de aula precisa e fica essa bagunça do jeito que está. Para mim, ensino fundamental tem que ser de qualidade, a criança tem que estar na creche tem que estar na creche o dia todo, tem que estar como é que se diz, na escola o dia todo, com atividades extracurriculares. Ou seja, faz a aula, a lição faz à tarde e tem outras atividades para a criança não ficar na rua, para não ficar abandonada. E assim nós vamos fazer educação de verdade. A educação pública tem que ser aquela que a gente tinha na nossa época, na década de 70. Você se lembra que a escola pública era melhor do que a escola particular? Sim. E que para você entrar na escola pública, você tinha que fazer o vestibulinho, que era o exame de admissão? Exame de admissão. Os burros iam para a escola particular. Exatamente. E aquele cara ali estudando na escola particular. E por que mudou? Que lá no Rio a gente chamava de aquilo ali é uma escola PP. Exatamente. Pagou, passou. Exatamente. E a escola pública era de qualidade. Então você precisava estudar muito para estar na escola pública. Por que mudou? Porque se paga uma mixaria para o professor. Né? É um lixo que se paga para o professor, né? Que a gente vai mudar, né? Vamos ter professores qualificados, treinados, e aí nós vamos ter escola de qualidade o dia inteiro. Essa sua peregrinação pelas ruas de São Paulo, eu sei que você gosta de visitar feiras livres. Adoro. É porque você anda do meio do povo, é muito bom. Toma uma aguinha de coco, um pastel. Isso é um perigo, Você precisa ir comer um pastel comigo na ali feira. no Pacaembu, eu vou ali na feira do Pacaembu comer pastel. De feira é uma delícia. O que as pessoas mais querem? O que as pessoas mais querem e o que elas têm, a preocupação delas é o que acontece ali na comunidade delas. Né? Se tem vaga na creche, como eu falei, se o filho dela está aprendendo na escola, se ele não está sem fazer nada durante a tarde toda ou durante a manhã, né? Se o pavor do droga, né? Exatamente, da droga, ou de ele ter más companhias. Então, porque o pai e a mãe têm que trabalhar, entendeu? Para sustentar a casa. Pai e mãe de quem mora na periferia é assim, trabalha o dia inteiro, chega à noite, não tem tempo para fazer a lição com o filho. Então, quer saber se o filho fez a lição, mas se o filho não fez a lição, quem que acompanhou, não acompanhou. Se o filho fica na escola o dia inteiro, então é uma guerra, por exemplo, para as pessoas acharem uma vaga no céu, né? Porque ali existe acompanhamento. De educação pública tem que ser para todo mundo, não pode ser para alguns e para outros não, tem que ser para todo mundo. Lá na feira ninguém está preocupado com o governo federal, né? Não, de jeito nenhum. Está preocupado com o que acontece no seu bairro. Se tem iluminação pública, se a rua está asfaltada, se estão varrendo a rua direitinho e aí
aí eu vou ensinar o povo a fiscalizar, vai ser o povo que vai fiscalizar as empresas de varrição de rua e de coleta de lixo. Não vai ser a prefeitura, não. O povo vai fiscalizar e, se não funcionar, o povo vai mostrar e a gente vai tomar providência. É assim que tem que funcionar. Está preocupado se tem iluminação pública, se tem segurança pública, se ela pode, no final da tarde, a dona de casa, botar a cadeirinha dela na rua e ficar vendo o movimento passar e não vai ser assaltada. Isso que eles estão preocupados. Claro. Estão preocupados com a vida do dia a dia. Claro. Se o Celso Russomano não for para o segundo turno, ele apoia quem no segundo turno? Ah, não tem essa chance. Eu vou para o segundo turno. E aí, lá no segundo turno é que nós vamos conversar. Celso Russomano, foi um grande prazer reencontrá-lo aqui num programa de televisão. Você que é um craque nessa mídia. O Entrevista Record fica por aqui. Eu que te agradeço. Muito Antes obrigado. de você encerrar, Não. Obrigado pelo Ora, espaço. Você pode rever esse programa no site da Record News, no portal R7. Boa sorte. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.